vivendo com integridade e ética. Todos nós sofremos muitas pressões em nosso ambiente, seja familiar, seja do trabalho ou no relacionamento social. É desejo de Deus que sejamos honestos e justos em todas as situações. Está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 1. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quantas vezes somos expostos a situações onde somos pressionados pela conveniência, pelos nossos instintos, a escolher o caminho mais fácil e mais afinado com nossos mesquinhos e imediatos interesses. Vivemos uma época na qual o que importa é o lucro, nada significando os meios. Aplaudimos o desonesto como esperto e zombamos do que segue padrões de correta moralidade. Uma conveniente mentiria aqui, outra depois, um desabafo infundado numa ocasião. Em outro momento, uma explosão de ira naquele que é incontinente, se sucedem a cada dia e os que assim procedem vão se acostumando com seu modo de ser, já se encontrando amortecida sua consciência. As palavras são desprovidas de qualquer fidelidade a Deus, aos princípios da boa educação, e o mundo segue alheio à importância de cada palavra pronunciada pelo homem, a qual deve ser digna de exemplo de sensatez e expressar correção para os inconvenientes. Jesus mesmo nos advertiu quanto à importância do que dizemos em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Também está registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isto também está escrito em Marcos, capítulo 23, versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E em Lucas, capítulo 21, versículo 33, está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A insensatez, a falta de conveniência, a mentira, a desonestidade, a deslealdade, a hipocrisia são aplaudidos, enquanto a obediência aos princípios da moralidade cristã são motivo de chacota. Há uma absoluta perversão dos valores morais, onde o que importa é levar vantagem contra seu semelhante. Há uma absoluta perversão dos valores morais, onde o que importa é levar vantagem contra seu semelhante, não os meios. Aquele que vive honestamente é visto como um tolo, enquanto o desonesto já não sente o menor constrangimento diante do próprio erro. A imoralidade impera em todos os momentos e em todos os lugares. Tudo se apresenta como um enorme caldeirão onde seu conteúdo está em ebulição, queimando tudo ao seu redor.
Recato e pudor são posturas absolutamente arcaicas e ridículas para a maioria das pessoas, as quais não percebem quão velozmente escorregam para o fundo do poço onde arde uma chama que nunca se apaga. Todas as civilizações que nos precederam seguiram um ciclo de crescimento, seja econômico, militar ou político. Porém, nenhuma delas deixou de sucumbir na decadência. Entretanto, isto é observado de modo nunca visto em seus aspectos moral e ético, como na atual sociedade. Isto ocorre simultaneamente com quase todos os sinais preditos por Jesus Cristo para os dias próximos à sua segunda vinda. Ao público é oferecido pão e circo para que, entretido, não perceba as manobras dos trabalhadores das trevas, pavimentando o caminho para o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que vem sob a asa das abominações, de acordo com o que lemos em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Porque os que não têm seus nomes escritos no livro da vida amam mais as trevas do que a luz, Deus os entregou às suas próprias paixões, para que, arrastados por elas, se afastem da integridade e da ética, procedam malévola e sem qualquer resquício de moralidade, traiçoeira e hipocritamente, pervertidos e sem qualquer capacidade de um gesto de amor, desconhecendo sua ignomínia ou infâmia, qualquer vestígio de dignidade humana. Iniciamos um caminho sem retorno, porque aquele que tem o controle da história, aos olhos de quem nada escapa, profetizou que características como estas marcariam os últimos dias da humanidade. O que vemos diante dos nossos olhos, e para qualquer lado que voltemos o nosso olhar, representa exatamente tudo quanto o Senhor Jesus Cristo nos preveniu. Mas ainda resta a luz do fim do túnel, ainda é tempo de despertar para o chamado de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Voltem, voltem, embora a maioria permaneça de olhos vendados, ouvidos obstruídos e coração endurecido, alheios ao convite de Deus. Existe um remanescente, um povo que é terreno fértil, onde a boa semente, a boa nova do Evangelho, caindo sobre ele, produzirá uma irresistível atração pela mensagem do Evangelho e dará muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um, conforme Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Por não sabermos quem tem seu nome escrito no livro da vida, devemos seguir a ordem de Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 16.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E em João capítulo 3, versículo 18, está registrado: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você ouviu estas palavras, não endureça seu coração, porque o tempo urge e estamos na antessala da eternidade, onde por um tempo sem fim todos os rebeldes estarão sofrendo longe da glória de Deus. Ó meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.